vocês. Amém, Isis. Muito obrigado. Boa noite para você. Boa noite também para você que está em casa. O Jornal da Cidade está começando. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. A polícia do Ceará prendeu hoje um advogado e mais 3 pessoas em Fortaleza suspeitos de integrar a organização criminosa comandada por Valesca Pereira Monteiro, a majestade do crime. As prisões são consequências da captura de Valesca realizada no ano passado, durante as férias que ela passava em Gramado. A apreensão das 11 armas de fogo aconteceu em uma casa no conjunto São Bento, em Messejana. Entre as armas se destacavam 2 pistolas douradas e um maquinário para a fabricação caseira de armamento. Foram presas 4 pessoas, certo? Dentre elas um casal que se encontrava no bairro São Bento, onde foi encontrado todo esse material. Material esse que era utilizado tanto para fabricação quanto para manutenção de armas de fogo. Foi presa uma 3ª pessoa que também era responsável pelo fornecimento, no caso, de principalmente munições, de diversos calibres, 9mm, .40, calibre 12, 380. Entre as pessoas presas existe um advogado. Segundo a investigação, ele trazia informações de líderes de organizações criminosas que estão presos para serem executadas aqui do lado de fora. Através desse repasse de informações, eles conseguiam repassar determinações para a prática de crimes, a tomada de territórios, entre diversos outros assuntos de interesse da facção. Os presos nesta operação são ligados a Valesca Pereira Monteiro, a majestade, presa em Gramado em agosto do ano passado. E hoje você vai ver também. Líder de facção que cobrava até R$50 mil e ameaçava comerciantes em Aquiraz é preso. E na capital é assassinado o homem envolvido no assalto em que a vítima reagiu atirando um frango. Com greve de motoristas, clientes da Itapemirim esperam mais de 30 horas por viagem. E tem um protesto no Castelão dos motoristas de vans da região metropolitana de Fortaleza. O Jornal da Cidade já está no ar. Por mais de 30 horas, isso mesmo, 30 horas, passageiros da empresa de ônibus Itapemirim aguardaram na rodoviária de Fortaleza para viajar. Ontem, os funcionários entraram em greve para exigir o pagamento de salários e benefícios e travaram a saída dos veículos da garagem. Alguns clientes já registraram um boletim de ocorrência e precisaram pedir apoio do PROCON. Ian está com passagem comprada para voltar ao Rio de Janeiro, onde mora desde a semana passada. A viagem seria nesta terça-feira, mas após 1h30 de atraso, descobriu que não iria embarcar. Esse ônibus vem e fica marcando horário e não dá uma resposta certa para a gente. Ou libera o dinheiro da gente, a passagem, para a gente comprar em uma outra empresa e nem vem esse ônibus e fica nessa enrolação. Além dele, mais de 20 pessoas de outros estados passaram a noite em uma pousada paga pela empresa de ônibus, a Itapemirim, com a promessa de seguir em viagem na tarde desta quarta-feira. A Stephanie está grávida de 4 meses e ainda precisa cuidar de Dominique, de 4 anos. A espera não tem sido fácil. Hoje eu passei mal. Vim almoçar agora, às 12 horas, mas já estava passando mal de tanto correr, de ir atrás, de subir, de descer. Cansada já. Segundo o diretor do sindicato da categoria, um ex-motorista da empresa foi contratado nesta quarta-feira para levar os passageiros que ficaram sem viajar, mas o ônibus foi impedido de sair da garagem pelos trabalhadores grevistas. Agora, o grupo quer o dinheiro das passagens de volta, mas a Itapemirim teria negado o ressarcimento. Nós já fizemos boletim de ocorrência, procuramos o PROCON, falamos com a NTT, e não tem ninguém pela gente aqui na rodoviária de Fortaleza para poder fazer o embarque da aviação Itapemirim. Nós estamos jogados aqui. A crise desencadeada pela paralisação de funcionários da aviação Itapemirim aqui no Ceará só amplificou um problema que se arrasta desde 2016, quando a empresa entrou em recuperação judicial. A mudança de administração não surtiu efeito e o não cumprimento de obrigações trabalhistas resultou em nova greve que não tem data para acabar. FGTS também não está sendo depositado. Cesta básica e vale alimentação. Então, ao longo do tempo, já faz uns 3 meses por aí que nós já vem tentando uma boa negociação e não estamos conseguindo. E
Os trabalhadores chegaram a um limite que eles não querem mais topar, sair e pegar a estrada. Esses passageiros que você viu no começo da reportagem finalmente conseguiram viajar todos no início da noite de hoje. A produção do Jornal da Cidade entrou em contato com a empresa Itapemirim também para saber sobre as reivindicações dos funcionários, todas financeiras. Segundo a empresa, elas serão atendidas. Em nota, a assessoria respondeu que o salário do mês de janeiro foi pago. Já as outras solicitações ainda estão sendo negociadas. E na manhã de hoje, os motoristas de vans que fazem o transporte intermunicipal ali da Grande Fortaleza, Fortaleza, região metropolitana, também pararam as atividades. Eles estacionaram os veículos em torno da Arena Castelão para exigir, principalmente, a instalação de um equipamento que registra o uso do bilhete único. A manifestação dos motoristas do transporte complementar da região metropolitana de Fortaleza começou por volta das 5 da manhã aqui no entorno da Arena Castelão. Os carros ficaram todos estacionados aqui, como a gente pode ver nas imagens. Segundo a organização do evento também, tem mais de 200 veículos aqui estacionados desde o começo da manhã, desde a madrugada dessa quarta-feira. Os motoristas reivindicam pautas antigas, como a isenção do IPVA e principalmente a aceitação, para que eles possam receber também dos usuários o bilhete único. Na verdade, também a gente está desprezado também na isenção de IPVA, que a gente transporta cadeirantes, meia passagem, idosos, e a gente não tem esse subsídio do IPVA há muito tempo que a gente vem tentando, a categoria lutando, e até hoje a gente não conseguiu. Os topiqueiros também reclamam e reivindicam uma melhor compreensão da ARCE, da Agência Reguladora do Estado do Ceará, porque, segundo eles, há uma perseguição. As multas aplicadas têm um valor muito alto e nem durante esse período da pandemia eles tiveram trégua com relação a essas multas. Hoje é um absurdo, a multa mais barataça, hoje é R$ 1.500, É uma perseguição muito grande. Hoje, se a gente andar com um passageiro em pé, é R$ 800 por pessoa, onde você vê os ônibus superlotados. Nossa produção entrou em contato com a Agência Reguladora do Ceará para apurar essa denúncia, mas até agora não tivemos nenhum retorno. E câmeras de segurança flagraram a fuga de 2 suspeitos de assalto. Um deles caiu da moto, ferido, e foi abandonado pelo comparsa. Quem vai resgatar essas imagens para a gente e trazer mais detalhes é o Elmar Lima. Boa noite para você, Elmar. Oi, Bianca, boa noite para você, boa noite a todos que assistem ao Jornal da Cidade. Pois é, as câmeras de segurança flagraram esse momento, De acordo com testemunhas, 2 homens e uma motocicleta praticavam uma série de assaltos na Avenida Dom Luiz, na divisa ali entre os 2 bairros nobres da capital, o Meireles e a Aldeota. Só que ainda segundo testemunhas, uma pessoa que ainda não foi identificada acabou reagindo e disparando contra esses 2 homens. O garupeiro da moto acabou sendo atingido por um desses tiros. É nesse momento que os homens andam na contramão na Avenida Dom Luiz, uma das mais movimentadas aqui da capital cearense, e aí ele faz a curva, Ele faz a conversão ali na rua Coronel Jucá. Nesse momento que o garupeiro não consegue se sustentar, cai e é abandonado pelo comparsa. A Polícia Civil agora investiga quem atirou contra os supostos criminosos e também a identidade do outro homem que acabou fugindo sem se importar com o parceiro de crime. Volto com vocês. Não era para menos, Elmar? Obrigada aí pelas informações. Bom, é hora de camisa 8 no JC. Ontem, Ceará e Fortaleza entraram em campo pela Copa do Nordeste. Tanto o Vovô quanto o Leão voltaram para casa com um empate. O que será que Gomes Farias achou disso, hein? Fala aí, Farias. Fortaleza e Ceará, para variar, de novo, não ganharam. Fortaleza foi a Paraíba pegar o Botafogo, jogando fora, empate 2-2. Ceará recebeu aqui a equipe do Sport de Pernambuco, 0-0. Mas ainda continuam liderando os seus grupos. Ceará, Fortaleza lidera o grupo dele, que é o grupo A, e o Ceará lidera o grupo dele, que é o grupo B. Só tem um detalhe, aliás, 2 detalhes. Nossos times já jogaram 5 vezes. E o Bahia, por exemplo, jogou 3 vezes. Hoje nós vamos ter Bahia e CSA.
Pela primeira vez, a torcida do Ceará e do Fortaleza tem que se juntar e torcer pelo mesmo resultado. Torcer pelo empate. Por quê? Porque se o Bahia ganhar, toma a liderança do Ceará. Soma o mesmo número de pontos, mas ganha no número de vitórias. Se o CSA ganhar, toma a liderança do Fortaleza. Então, repito, a torcida do Ceará e do Fortaleza tem que ficar hoje, amarrar as almas e ficar torcendo por um empate entre Bahia e Centro Esportivo Alagoano. Ainda hoje no JC, o estado de saúde da criança e do adolescente baleados dentro de uma escola aqui em Fortaleza. No próximo bloco, estrangeiro é preso no aeroporto de Fortaleza. R$1 milhão em dinheiro, tudo falso. Um taxista foi acionado para uma corrida que acabou se transformando em uma emergência médica. É que uma passageira, uma mulher grávida, entrou em trabalho de parto e teve o bebê durante a viagem. Uma viatura da Polícia Militar que viu o táxi em alta velocidade chegou a perseguir o motorista, mas começou a escoltá-lo ao perceber que se tratava de uma urgência. Chegando ao hospital, mãe e criança receberam toda a assistência da equipe de médicos e enfermeiros que fizeram os primeiros procedimentos ali mesmo, no banco de trás do veículo. O bebê foi batizado de Arthur, nasceu cheio de saúde e já com uma boa história para contar. Que bom, hein? E um estrangeiro foi preso no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, com mais de R$1 milhão em cédulas falsas. Marlimão, o que foi que ele disse sobre essas notas, hein? Alexandre, o camaronês de 42 anos, que já reside em São Paulo há algum tempo, de acordo com a Polícia Federal, negou o crime, disse que não estava querendo dinheiro para enganar as outras pessoas, para utilizar esse dinheiro para comprar outra coisa, enganando as pessoas. Não, ele disse que ia gravar um vídeo na região norte, isso porque ele estava com passagem comprada para Manaus, no estado de Amazonas, e ele disse que com esse R$1.200.000 em 12 mil cédulas de R$100, ele ia lá para Manaus gravar um vídeo. A Polícia Federal não acreditou muito nessa historinha do camaronês. Ele foi preso em flagrante pelo crime de moeda falsa e pode pegar de 2 a 8 anos de prisão. Volto com vocês. Para a Polícia Federal, essa desculpa dele não colou não, viu? Ele tem que arrumar uma melhor.
E a Polícia Federal prendeu 3 pessoas e precisou dispersar uma multidão que saqueava a carga de um caminhão tombado na BR-116, em Brejo Santo, na região do Cariri. O veículo carregado de laticínios virou na lateral da pista e centenas de moradores da região roubaram caixas de produtos. 3 homens foram presos em flagrante com parte dessa mercadoria. A área foi isolada e o veículo retirado da estrada. Já não basta, né, a situação do veículo, ainda tem que passar por isso. Bom, e olha, a crise entre a Rússia e a Ucrânia pode afetar preços de diversos produtos aqui no Brasil. Entre eles, a gasolina e até mesmo o nosso pãozinho do dia a dia. O recuo de tropas das forças militares russas diminuiu a tensão, mas os riscos de conflitos armados com a Ucrânia ainda são grandes. Muitos fatores estão por trás de toda essa movimentação no continente europeu e o resto do mundo pode ser diretamente afetado. O preço do barril do petróleo, por exemplo, subiu nos últimos dias, mas já apresenta redução. Este especialista em petróleo e gás diz que a variação tem relação direta com a crise entre os dois países. São 2 momentos. O primeiro momento era a efetiva invasão da Rússia na Ucrânia. Isso seria extremamente ruim para os preços do petróleo internacional, porque a Rússia é um dos países que, embora não faça parte da OPEP, tem uma significativa produção de petróleo e gás, que supre a Ucrânia. O segundo momento é o anúncio que foi feito ontem de que as tropas russas liberaram parte das suas tropas nas fronteiras com a Ucrânia. Isso é um bom sinal e que logo se refletiu no preço do petróleo cru. Na semana passada, no início da semana, nós tínhamos o preço do petróleo cru. Bruno Yuguetti acredita na estabilidade do preço do barril do petróleo, diante do avanço das negociações. Hoje, agora pela manhã, já com o anúncio do afastamento de parte das tropas da Rússia na fronteira com a Ucrânia, o petróleo cru despencou para $93, que ainda é um valor significativo, mas bem menor do que no caso que houvesse uma invasão. Se as tensões continuarem, a crise entre a Rússia e a Ucrânia pode afetar inclusive o nosso pãozinho de cada dia. É que parte do trigo consumido no Brasil vem daquela região da Europa e também da Argentina, que mantém importações da Rússia. Especialistas acreditam que os possíveis conflitos farão com que os preços disparem, encarecendo ainda mais vários produtos derivados. A vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará explica que a Rússia é a maior produtora de trigo do mundo e a Ucrânia ocupa a 6ª posição e que os efeitos da crise já estão sendo sentidos. Isso tem repercussão em vários alimentos. Por quê? Porque o combustível, já tivemos um aumento aí significativo, há uma tendência de ter um aumento do combustível. O pão francês, porque a Rússia é o principal produtor do pão francês, a Ucrânia é o 6º produtor, e na hora que esse pão tem essa repercussão do aumento do preço, isso repercute no Brasil. Desirê Mota defende ainda que a população busque acompanhar a situação, já que em momentos de emergência é preciso equilibrar as despesas. Nós já estamos sentindo em vários produtos, o supermercado, quando a gente vai, a gente sabe que já tem um aumento aí significativo na nossa planilha aí de acompanhamento de gastos. Com essa guerra que possivelmente possa haver entre a Rússia e a Ucrânia, pode acontecer, na realidade, um aumento do dólar. E aumentando o dólar, quase todos os produtos são incorporados e isso repercute na cesta básica dos consumidores. E você, que é empreendedor, não importa o tamanho do seu negócio, tá? Tem o costume de planejar as ações da sua empresa, estipular metas e reconhecer a importância disso para ver o crescimento do seu comércio. No JC Business, que vai sair já no canal do GC+, no YouTube, às 8h15 em ponto, eu pedi dicas a quem entende do assunto. O QR Code está na tela. Não esquece de ativar as notificações para ser avisado quando a entrevista entrar no ar. O planejamento é a primeira etapa necessária para que eu possa ter uma boa execução.
Então eu tenho que planejar quais são as minhas metas, o que eu desejo, qual a minha visão de futuro, como a minha empresa estará daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Então eu tenho que ter essa visualização desse futuro, trazer informações que irão impactar esse futuro para que eu possa planejar adequadamente a forma que eu irei conseguir esses resultados. Mas esse planejamento, ele precisa ser mensal, semestral, anual? Antigamente, Bianca, o planejamento era de 5 em 5 anos. Com a mudança e a velocidade do mundo aumentando, isso se tornou anual. Hoje, as novas metodologias que a gente utiliza para fazer o planejamento de uma organização, que a gente chama de direcionamento estratégico, a gente faz isso trimestral e mensalmente. Porque as mudanças são tão rápidas, porque às vezes o que eu faço hoje de manhã não é mais adequado eu fazer à tarde. Então eu tenho que ter essa flexibilidade estratégica para que eu possa atender às novas necessidades que o mercado impõe à minha empresa. Então vamos lá, para o empreendedor que está em casa nos assistindo agora, né? Uma tarefa de casa. Amanhã ele vai chegar à sua sala de reuniões, ao seu escritório e vai fazer o quê? Pensando em planejamento. A primeira coisa que ele tem que definir é onde ele quer chegar. Qual é a visão dele para o negócio? Qual é o ponto máximo que o negócio dele quer atingir e que tamanho é a sua ambição para esse crescimento? O Tribunal Regional Eleitoral apresentou hoje as novas urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano, mais tecnológicas e modernas. O Ceará recebeu 1.300 urnas eletrônicas do novo modelo UE 2020, que foram apresentadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. O arcabouço de segurança dela é o mesmo utilizado em urnas anteriores, né? O que essa urna ganha bastante é em termos de performance, né? Em termos de autonomia, porque hoje nós utilizamos uma bateria de lítio que, além de ser extremamente mais leve, é uma bateria que tem uma vida útil muito maior e uma autonomia muito maior. As novas urnas possuem baterias que não demandam recargas a cada 4 meses de armazenamento e têm vida útil mais longa, o que diminui custos de manutenção. Os equipamentos também passam a usar pendrives como mídias de aplicação, o que facilita a logística. O procedimento de votação continua o mesmo. Você escolhe os números do seu candidato e depois confirma. Mas o design da urna eletrônica mudou completamente pela primeira vez desde 1998. Ainda assim, outras mudanças de lá para cá foram feitas no software e porque a tecnologia também foi avançando. Este modelo já vai estar disponível nas eleições 2022 em diversas sessões, aqui na capital cearense e também na região metropolitana. A gente já tinha tido algumas mudanças no teclado do terminal do eleitor, mas apenas agora ela muda de fato de cara, né? Deixa aquele formato mais retangular e fica mais quadradinha. Outra novidade é a reformulação do terminal do mesário no modelo UE 2020. Agora, ele não tem mais teclas, possuindo uma tela sensível ao toque. Isso vai possibilitar que, no futuro, a foto do eleitor também apareça na tela quando a identificação biométrica for realizada e confirmada. A previsão é de que o TRE do Ceará receba 10.424 novas urnas até a data do pleito. Esse número é suficiente para cerca de 50% de todas as sessões do estado. A ideia é essa, né? A urna eletrônica, ela precisa ser pensada de uma forma que ela seja acessível e intuitiva para o público nacional com toda a sua heterogeneidade. Em instantes, está preso suspeito de extorquir comerciantes de Aquiraz. O bandido chegava a exigir mais de R$50 mil e atirar contra comércios. Você vai ver também criminoso que semana passada foi atingido por um frango. É morto ao tentar recuperar a moto usada no assalto. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Ninguém cuida tão bem de você quanto a sua mãe. Só ela conhece cada detalhe da sua saúde. Quer dizer, ela e a Apivida. A Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer.
Vacine-se contra a Covid. Vacinar é um ato de amor. E se proteja. E proteja quem você ama. 2022 é o ano do esporte e o Grupo Cidade veste a camisa. Nas nossas reportagens tem histórias de superação dos nossos atletas olímpicos rumo a Paris 2024. E tem também a Copa do Mundo do Catar. No rádio, na TV e na internet. A preparação de Ceará e Fortaleza para desbravar a América, na Libertadores e na Sul-Americana. Na tela da TV Cidade tem as emoções do Campeonato Carioca e Paulista e a cobertura completa do cearense. E claro, aquela dose de comentário e resenha esportiva dentro da nova plataforma Camisa 8. A hora mais venenosa da sua TV está de volta e com gente nova no pedaço. Fofoca, confusão, tem para todos os gostos. E eu, a sua nova venenosa, te espero no Balanço Geral. De segunda a sexta, 14h. Um adolescente e uma criança de 5 anos apenas foram baleados dentro de uma escola no bairro Bom Jardim, aqui em Fortaleza. Esse jovem tentava fugir de criminosos e invadir o prédio para escapar dos tiros. Elmar, qual o estado de saúde deles dois? Conta pra gente. Felizmente, os dois não correm mais risco de morte, né? O adolescente levou um tiro nas nádegas e a criança, de apenas 5 anos, foi atingida de raspão no braço. Ambos foram socorridos para a unidade de saúde próxima, ali na região do Grande Bom Jardim, e aí estão estáveis. Ainda estão em observação, mas não correm mais risco de morrer, ainda bem. Mas a situação poderia ter sido muito pior. Isso porque, segundo informações da polícia, o adolescente fugia de uma perseguição por um criminoso que tentava matá-lo, né? Nessa perseguição, tentando fugir, ele entrou desesperadamente dentro da escola. Foi nesse momento que o homem não tomou conhecimento e disparou tiros à torta e à direita, como a gente fala aqui, dentro de uma escola. Um atingiu o adolescente, que conseguiu escapar, e o outro atingiu uma criança. Mas poderia ter atingido várias outras pessoas, já que na escola existiam mais alunos e também funcionários. A polícia agora quer a ajuda da população para identificar o autor dos disparos, que ainda tem identidade desconhecida. Se você souber quem foi, tiver informações, você pode discar no 181, não precisa nem se identificar. Bianca, Alexandre. Ainda bem que estão todos bem, né, e que nenhuma outra criança se feriu de forma mais grave nessa ação totalmente inconsequente. Um grande risco mesmo. E agora a gente vai falar de um caso que com certeza vocês vão lembrar, né, que teve desdobramentos. Na semana passada nós mostramos aqui no JC um caso inusitado. Um homem foi roubar um estabelecimento no bairro Jardim Iracema e o comerciante reagiu, jogando um frango contra esse assaltante. Pois é, hoje o suspeito de praticar esse assalto foi morto. E a Natália Campos tem mais detalhes. O assassinato aconteceu por volta das 11 horas da manhã. As informações iniciais são de que a vítima seria uma assaltante e que há um certo tempo estaria cometendo crimes no bairro. O último assalto, que supostamente teria sido feito por ele na comunidade, ganhou muita repercussão por causa das imagens da câmera de segurança do comércio, que flagraram um comerciante jogando um frango abatido para deter o assaltante. Segundo os moradores aqui da rua, o homem teria voltado hoje para resgatar a moto que deixou por aqui quando fugiu após o assalto. O problema é que ele acabou encontrando o Tribunal do Crime, que já tinha decretado a morte dele. E o líder de uma facção que cobrava até R$50 mil e ameaçava de morte comerciantes em Aquiraz, aqui na região metropolitana de Fortaleza, foi preso pela polícia. De acordo com as investigações, o grupo criminoso comandado por Michael Douglas era violento e chegou até mesmo a atirar contra os estabelecimentos. Michael Douglas Jorge da Silva foi preso no município de Pentecoste. Ele estava com um mandado de prisão em aberto e, quando foi abordado, ele apresentou uma identidade falsa. Apresentamos hoje a prisão de um alvo
que estava no rol dos mais procurados aqui do Estado, já investigado pelos crimes de extorsão, participação em organização criminosa, uso de documento falso e corrupção de menores. É uma investigação complexa, que já dura há mais de anos. As investigações policiais apontam que Michael era um mentor de ameaças e extorsões a comerciantes do distrito de Telha-Camará, no município de Aquiraz. Quem não pagasse pedágio não poderia abrir as portas. Muitas pessoas eram até ameaçadas de morte. Os valores eram entregues em espécie, em determinados locais, ou no campo lá da telha, ou determinados locais específicos, mas era um modus operandi bem violento. Houve casos de disparos de arma de fogo contra estabelecimentos e houve, sim, muitos casos de pagamento por parte de comerciantes. Extorsões que iam de valores mais módicos até grandes montantes, em torno de 50 mil, 30 mil reais, inclusive sempre com ameaça de morte. Agora a gente confere os destaques do Jornal da Record de logo mais. Olá, a tragédia das chuvas em Petrópolis. No Jornal da Record, a cobertura completa sobre a violência da tempestade que arrasou com uma das cidades mais belas da região serrana do Rio. Ao vivo, nossos repórteres trazem os últimos detalhes do socorro às vítimas e das buscas pelos desaparecidos. Mais de 70 pessoas morreram. Em Moscou, o presidente Bolsonaro declara apoio a Putin e defende paz mundial e respeito à soberania das nações. Nos Estados Unidos, a estranha história de uma criança, Celso, dada como desaparecida e ficou 2 anos nessa condição até ser encontrada pela polícia trancada num cômodo secreto. A gente espera você no JR. Até já! Até já! A gente vai mostrar agora a situação dos moradores e pedestres que passam ali diariamente pelo quilômetro 14 da BR-116. Eles não aguentam mais ter que conviver com o risco de acidentes por causa de um buraco que está há bastante tempo por lá. Em plena BR, hein, Bianca? E esse perigo aumenta porque o buraco está próximo a uma parada de ônibus. O buraco faz parte de uma boca de lobo. Bem em frente tem um ponto de ônibus, mas o coletivo só consegue parar do outro lado, na pista central da BR-116. Um risco também para o passageiro que precisa atravessar. Nós estamos aqui passando por uma situação difícil. Estamos cobrando do DENIT que venha fazer a revisão perfeita desse bueiro. Quando o ônibus para aqui nesse bueiro aqui, desce sem horas, desce deficiente. Enfim, então fica muito perigoso os acidentes. Já aconteceu o acidente, nós já relatamos para o DENIT esse problema. No local, engarrafamentos constantes. No trecho, o tráfego de caminhões é grande. Com a linha de ônibus que passa por aqui, o trânsito de pedestres também aumenta. Em julho do ano passado, um pedido foi feito pelos moradores aqui da região ao DENIT para que esse bueiro também fosse consertado. O que é que acontece? Essa resposta do órgão só veio em dezembro, só que antes, em janeiro, um serviço foi realizado por aqui. Poucos meses depois, o buraco abriu novamente, o que representa um risco para a população, principalmente no período noturno. Wilker foi o autor do ofício. Ele confessa que nem esperava mais obter uma resposta. Eles vieram fazer o serviço, mas infelizmente o serviço que eles fizeram não saiu como deveria, ficou muito aquém do que deveria ser. O bueiro novamente está abrindo. Isso é muito complicado, é perigoso, porque se trata de uma parada de ônibus. Enquanto isso, os moradores do Parque Santa Maria convivem com risco constante. Uma área de grande movimentação, realmente precisa, desse alerta. E olha, antes de encerrar o JC de hoje, a gente vai mostrar uma cena de solidariedade e o cuidado com os animais. No conjunto Sítio São João, na Grande Messejana, um cachorro caiu em uma boca de lobo e ficou preso, olha só. A população chamou os bombeiros, só que o tempo começou a fechar e com o risco de chover, os moradores ficaram preocupados com a possibilidade ali do cãozinho morrer afogado, Foi então que um jovem decidiu quebrar a boca de lobo e tirar o cachorrinho por conta própria. Tudo foi registrado e postado nas redes sociais. Esse é o momento aí, que o pompom é retirado. Parabéns, pela atitude. Tá aí, que legal, Uma bela atitude deles. Vamos deixar a imagem bonita de se ver, Um pompom saindo aí nos braços desse rapaz que o salvou. A população estava ali, dando da água, comida, esperando os bombeiros, mas vai que chove, Bianca? Já pensou? Mas ainda bem que ele apareceu, colocou a mão na massa e foi lá e salvou o cachorrinho. O pompom tá salvo, é isso.
O JC de hoje fica por aqui. Assista agora ao Jornal da Record e logo em seguida a novela A Bíblia. Para você, uma excelente noite e até amanhã. A gente se despede com imagens aéreas do Parque Raquel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy. Boa noite e até amanhã.